Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a água, tá? Vamos conversar mais um pouquinho sobre água doce, salobra e salgada. Eu sei que você já sabe o que é água doce e o que é água salgada. Salobra, será que todo mundo sabe o que é? Vamos lá então? A água dos mares e dos oceanos, a gente sabe que ela contém uma grande quantidade de sais dissolvidos, por isso que ela é chamada de água salgada, tá? Já a maior parte dos rios, dos lagos, das geleiras, dos aquíferos, tem uma menor quantidade de sais. Por isso que a gente chama de água doce, não é porque ela tem açúcar, não, tá? A diferença da água salgada para a água doce é a quantidade dos sais, tá bom? Bom, então aqui eu deixei dois exemplos que vocês também vão encontrar na apostila. Ah, esse assunto vocês vão encontrar na apostila a partir da página 12, tá bom? Nos rios, como o Amazonas, na região norte do Brasil, a água é doce. Já no mar, como na praia do Caldeirão, em Florianópolis, a água é salgada. Por quê? Rios, lagos, lagoas, nós encontramos água doce. Já nos mares e oceanos, nós encontramos água salgada, tá? Bom, nos manguezais e em alguns outros locais, a água é chamada de salobra. Ela contém uma quantidade maior de sais do que na água doce, porém ela ainda é menor do que a água salgada. Então eu diria que a água salobra, ela fica entre a água salgada e a água doce, tá? Ela não tem a quantidade de sais suficiente para ser chamada de água doce, mas também não tem uma quantidade tão pequena para ser considerada água doce. Então, ela é uma água salobra, tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem que vocês também vão encontrar na apostila, lá na página 12, tá? Os manguezais ocorrem em locais onde a água do mar se encontra com as águas dos rios. Nesses ambientes ricos em nutrientes, muitos animais se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem. Aí é chamado de berçário natural. Por quê? Nasce bebê lá, filhote de alguns animais, né? Por isso que é chamado de berçário, tá? Então, no manguezal é o encontro do quê? Do mar com a água doce, com os rios. Aí a gente vai encontrar o quê? Água salobra. Vocês sabiam que apenas 97%, apenas não, desculpa, aproximadamente 97% da quantidade de água do mundo é salgada? Teve até um debate que a gente teve em uma aula passada aqui, falando assim: nossa, mas se tem tanta água no planeta, por que que a gente tem que economizar? Vocês vão entender por que agora. Por que que é tão importante economizar, tá? Economizar água. 97% da água do planeta é salgada. Então, ela é encontrada nos mares e oceanos. Só que apenas 3% é de água doce. Só que essa água, mesmo água doce, ela está congelada em geleiras, tá? Agora, é um número bem pequenininho disso tudo, desses 3%, uma quantidade bem pequenininha, é o que a gente pode usar para tomar banho, para cozinhar, para todas as outras necessidades. Olha aqui um exemplo. Aqui é a quantidade de água salgada no nosso planeta. Aí esse risquinho aqui bem pequeno, 3% é de água doce. Só que esse copinho aqui, que foi retirado dessa garrafinha, somente isso que a gente pode usar. Então, de tudo isso que nós temos, retira equivalente como se fosse assim, 3% da água do planeta é como se fosse uma garrafinha, tá? E um copinho é aquilo que a gente pode usar de verdade.
Então, se toda a água do planeta coubesse em uma garrafa de 2 litros, apenas um copinho seria aquilo que a gente podia usar de fato. Vocês estão percebendo por que que é importante economizar água? Então, quando a gente olha assim, o planeta Terra deveria se chamar planeta Água, de tanta água que tem. Sim, água salgada, tá? Aí vai ter gente que vai falar assim: professora, mas hoje em dia existem formas de transformar água salgada em água própria para o nosso consumo. Sim, existe. Só que o custo é muito alto ainda, tá? Então, a melhor maneira ainda é a economia de água, tá bom? Aí eu deixei, junto com a aula de hoje, eu deixei um link também que tem maneiras de se economizar água. Vocês vão gostar. Não deixa de acessar, não. Tá bom? Bom, no dia 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas, a ONU, instituiu o Dia Mundial da Água. Quando a gente fala que um dia é mundial, é porque o mundo inteiro comemora essa data, tá? Então, assim, como foi a ONU, a Organização das Nações Unidas, estabeleceu para o mundo todo que no dia 22 de março é comemorado o Dia da Água, tá? Então, nesse dia, é, eles levantam questões importantes relacionadas à água, discutem medidas para a economia dela, planejando como melhorar o uso da água, tá? Como a gente não vive sem água, a gente precisa muito, a melhor maneira é economizá-la, tá bom? Só que as ações com cuidado com a água devem ser pensadas e praticadas todos os dias, não poluindo nem desperdiçando esse recurso tão importante, tá? Então, assim, lembrando que não é porque tem um montão de água no mundo que é a água que a gente pode usar. Vocês viram que é só um copinho, né? Assim, perto de tudo, como se a água do mundo, como se a água doce do mundo coubesse em uma garrafa, que a gente pode usar um copinho, tá? Então, não deixem de acessar o link que eu deixei disponível para vocês, que fala de uma maneira bem gostosa para vocês como economizar a água, tá bom? Aí depois vocês, leiam Você Sabia da página 13, que é muito importante, que vai falar que quando a gente sente sede é porque o corpo precisa muito de água, tá? Aí, eu gostaria que vocês fizessem as páginas 14 e 15. Vocês vão gostar de fazer porque tem recortes, tá? E tem um QR Code na página 15. Não deixem de acessá-lo. Aí a gente conversa sobre isso no dia da correção, tá bom? Lembrando que se vocês tiverem dúvida, é só me chamar na intranet, tá? Aí aqui na página 15 também vai falar algumas maneiras simples de economizar água. O que que eu aconselho? Vê primeiro, acessa primeiro o link que eu deixei disponível para depois fazer as atividades, tá? Que isso já vai ajudar vocês na realização da atividade, tá bom? Eu sei que essa turminha é boa. Então, pega no pé do papai, da mamãe, dos irmãozinhos, que a gente precisa economizar água, tá bom? Não é porque a gente mora num planeta que tem tanta água que a gente pode sair por aí desperdiçando, tá? E eu quero que vocês entendam bem o que é água doce, o que é água salobra, o que é água salgada. Acho que a água doce e salgada vocês já tinham ideia, mas a salobra ainda não, tá bom? Então, qualquer dúvida, é só me chamar. Vocês vão realizar as páginas 14 e 15 após o acesso ao link que eu deixei disponível. E QR Code, não se esqueçam, tá bom? Até a próxima, turminha!